Muito bem, eu quero expor um dos textos mais difíceis da Bíblia, um dos mais intrigantes das Escrituras, mas que pode trazer resposta para os dilemas da sua alma. Eu quero tratar de Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 11. Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão escreveu 3 livros canônicos. Escreveu Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Cântico dos Cânticos ele escreveu quando era jovem. Provérbios ele escreveu na sua maturidade. E Eclesiastes ele escreveu na sua velhice. Salomão foi considerado o homem mais rico e mais sábio da sua geração. Mas ele também teve suas crises medonhas, terríveis, crises existenciais. E o texto que está aqui em pauta retrata esta crise existencial de Salomão, que olha para a vida numa perspectiva meramente humana, terrena, debaixo do sol, como que correndo atrás do vento. Então, conclamo você a examinar comigo esta passagem. Se você tem acesso a uma Bíblia, abra esta Bíblia, nesse texto. E eu vou analisar com você esta passagem de lições tão poderosas. Ele começa assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele é o coelher, ele é o pregador. Ele está falando para a sua assembleia. Ele se apresenta como filho de Davi. Ele se apresenta como rei de Jerusalém. É claro que nenhum outro personagem poderia ocupar o lugar dele, a não ser Salomão, embora o texto é anônimo. Ele não diz aqui Salomão, mas diz filho de Davi, rei de Jerusalém. E então é claro que é uma referência a Salomão. E ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa palavra revel significa vento, neblina, vapor, bolha de sabão. É aquilo que tem colorido, mas não tem consistência. Tem brilho, mas não tem conteúdo. Parece bonito, mas é vazio. Ele está rendido aqui a uma espécie de pessimismo crônico, de desânimo profundo, de decepção superlativa. Ele considera tudo vaidade. Vaidade das vaidades é uma espécie de repetição de ênfase, colocando em grau superlativo. Tudo é vaidade. Agora preste atenção. Ele está fazendo essa leitura debaixo do sol. Ele diz que toda essa cosmovisão é uma cosmovisão puramente humana, terrena, temporal, não na perspectiva espiritual, não na perspectiva acima do sol, mas debaixo do sol. No verso 3, ele diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Primeiramente, ele está falando de um trabalho que produz fadiga, cansaço, esgotamento. E a pergunta que ele faz é: que proveito? Não de algum trabalho, mas de todo o trabalho. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Ele não está encontrando sentido no trabalho, propósito no trabalho. É como se o homem trabalhasse, se afadigasse, cansasse, se esgotasse, se estressasse. E quando vai olhar, que resultado? O que eu consegui? O que eu alcancei? Porque todo fruto do seu trabalho produz cansaço. E, na verdade, a essência disso para ele é o quê?
vapor, neblina, bolha de sabão. O que restou foi o cansaço e nenhum proveito. É uma visão pessimista, negativa, porque na perspectiva cristã, a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho não é uma maldição, o trabalho não é uma coisa vazia, sem propósito, o trabalho foi instituído por Deus antes da queda, o trabalho continua depois da queda e o trabalho continuará depois da glorificação. Mas ele está olhando na perspectiva debaixo do sol e não encontrando propósito nem sentido no trabalho. A partir do verso 4, ele vai retratar para nós, nessa visão da vida debaixo do sol, uma espécie de repetição enfadonha. Que tudo se repete, não tem nada novo, as coisas viram uma rotina, numa roda viva, e nada parece fazer sentido. Então, acompanhe comigo. O versículo 4 diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, a terra está aqui. Né? O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Está aqui essa terra, é a mesma terra. A geração já veio, geração já foi, gerações surgiram, gerações partiram, gerações nasceram, gerações morreram. E é sempre assim, esse ciclo vicioso da vida, ele diz. Geração vai, geração vem. A terra está aqui. Você constrói uma casa, você morre, a casa fica lá. A casa, mais antiga do que você, tem mais vitalidade do que você, mais longevidade que você, e você está passando. Geração está passando, outra geração vem, outra geração vai, e assim sucessivamente nessa rotina enfadonha da vida. Pessimismo debaixo do sol. A vida é isso, enfado, canseira, falta de propósito. Mas ele prossegue no verso 5 e diz, não são apenas as gerações que estão em círculo, indo e vindo, a natureza também. Versículo 5 diz, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. É claro que ele não está olhando aqui na visão científica, lá descoberta por Nicolau Copérnico, de que o mundo é heliocêntrico e não geocêntrico. Ele está usando a nossa linguagem comum. É assim que nós usamos até hoje. O sol nasceu, o sol se pôs. Não é verdade? O que ele está afirmando para nós é que o sol se levanta no horizonte, o sol percorre o céu e se põe à tardezinha na boca da noite. Amanhã vai ser tudo de novo. O sol se põe, o sol nasce, o sol se põe. Na semana que vem, tudo de novo. O sol nasce, o sol se põe. E você nasceu, e era assim, o sol nasce, o sol se põe. E você cresceu, e o sol não mudou a sua rotina. Ele nasce, ele se põe. Você ficou velho, o sol nasce e se põe. E geração vai, geração vem, o sol continua nascendo e se pondo. Rotina. Mesmice. Mesmice, dando volta, no mesmo lugar, o mesmo roteiro, a mesma estrada, o mesmo itinerário. Ele prossegue e diz assim, no verso 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Ele sai do sol e olha o vento. E ele diz, o vento faz a mesma rota, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio. Ele está definindo exatamente isso. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve e revolve no mesmo lugar. É um curso repetitivo. É uma estrada da mesmice. É a rotina. A própria natureza retrata essa repetição que ele encara na própria vida debaixo do sol. O vento está assim como o sol está assim. Mas ele prossegue, no verso 7 diz assim,
todos os rios correm para o mar. E o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Qual o destino de um rio? O mar. Quantos rios desaguam no mar? Todos. E o mar não se enche, porque vem a evaporação. E a água vai para as nuvens. E a água é derramada nas chuvas. E os rios se enchem e correm para o mar. E o mar não se enche, porque vem a evaporação. As nuvens ficam cheias, a chuva desce, os rios enchem, correm para o mar. E o mar não se enche. E esse processo é contínuo, é constante, é repetitivo. Aquilo que parece repetitivo na vida se repete no sol, se repete no vento, se repete nos rios. É um círculo. Parece que sem progresso. Com a mesma rotina, com a mesma atividade, com o mesmo trabalho. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que me aproveita o trabalho com que me afadigo todo dia, debaixo do sol. Mas ele prossegue no verso de número 8 e diz assim: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Então, ele coloca tudo no plural, todas as coisas, não algumas coisas, não as piores coisas. Todas as coisas são canseira. E canseiras tais que ninguém pode exprimir. Ou seja, o cansaço de todas as coisas é tão grande, é tão profundo, é tão extenso, é tão complexo, que ninguém consegue tratar dessa matéria de maneira exaustiva. Ao desânimo deste homem, ao pessimismo dele, à desventura dele. E ele agora vai começar a mostrar como é que essa coisa da repetição, como é que essa coisa da canseira, ilustrando assim: os olhos não se fartam de ver. Ou seja, você viu e você vai querer ver de novo. Você olhou e vai querer olhar outra vez. Você nunca vai chegar um dia e dizer: olha, eu já vi demais, não quero ver mais nada. Agora eu vou fechar meus olhos, agora eu vou botar uma venda, que cansei de ver. Não, você viu, tornou a ver, vai voltar a ver, verá e continuará vendo e desejará ver ainda mais. Você nunca se cansa. Você nunca esgota isso. Ele prossegue e diz assim: nem se enche os ouvidos de ouvir. Você já escutou? Vai escutar de novo? Vai escutar a terceira vez? A milésima vez? Vai escutar milhares e milhões de vezes? E você vai querer continuar escutando. Jamais você vai dizer: olha, já escutei muito, não quero escutar mais nada. Seus ouvidos vão estar abertos. A sua atenção vai estar voltada para os sons que abastecem os seus ouvidos, seja uma música, seja uma notícia, seja uma palavra, seja uma conversa, seja uma informação. Nunca você se satisfaz. Você continua querendo ouvir e ouvir, ouvir, ouvir mais ainda. É isso que ele está nos informando. E aí ele vai dizer o seguinte, na repetição, versículo 9. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. O que ele está dizendo? Que nessa repetição, aquilo que você acha que é novo hoje, já existiu no passado. Hoje, para pensar comigo, os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas guerras, as mesmas cobiças, as mesmas tragédias, os mesmos pecados, os mesmos anseios, as mesmas conquistas, as mesmas derrotas. Tudo está aí se repetindo, se repetindo e se repetindo. É isso que ele está nos informando aqui. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Ele está dando aquela visão pessimista da perspectiva ou cosmovisão grega, de que a história é cíclica. O que foi, será. O que é hoje, voltará a ser amanhã.
O que foi amanhã, o que será amanhã, vai se tornar passado, presente e futuro nesse ciclo contínuo. É claro que essa não é a perspectiva cristã. Nós não cremos que a história seja cíclica. Nós cremos que a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. Mas nessa visão pessimista, tudo está se repetindo e se repetindo e se repetindo. A ponto dele dizer o seguinte: nada há, pois, novo debaixo do sol. Você pode ter novas descobertas científicas, é claro. Você pode ter avanços tecnológicos, é claro. Mas nós lidamos com os mesmos problemas. Cobiça, inveja, ódio, mágoa, ressentimento, vaidade, ganância, avareza, promiscuidade, corrupção, maldade, assassinato, roubo, sequestro, casamento, divórcio, separação, reconciliação. Ou seja, o que foi lá atrás está se repetindo, talvez com novas roupagens, com um novo discurso, com a nova indumentária verbal, com novas ferramentas, mas na essência, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde que houve a queda no Éden, o homem lida com os mesmos problemas, com os mesmos desejos, com os mesmos medos, com as mesmas frustrações. Não há nada de novo, diz Salomão. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Ou seja, às vezes nós falamos, isso aqui é inédito. Quando a gente diz que é inédito, é porque nós estamos confessando uma ignorância. Não conhecemos a história. Não conhecemos o passado. Porque se nós fôssemos bem informados, não faríamos essa afirmação, isso aqui é inédito. Porque já foi antes. As gerações pretéritas, passadas, já viram isso antes. Esse filme é um déjà vu. Você já viu essa cena. As nossas gerações anteriores já viram essa cena. Claro, com outros aspectos, mas a essência é a mesma. Nada de novo, nenhuma novidade. O mesmo cansaço, a mesma fadiga, o mesmo trabalho, a mesma frustração, as mesmas dores, as mesmas alegrias, as mesmas festas, o mesmo choro, os mesmos funerais, é tudo igual, diz Salomão. E aí ele vai entrar num outro assunto interessante. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. O que ele está querendo dizer? A nossa memória é curta. Nós não conseguimos reter todas as informações. Não há memória do que foi. Por exemplo, você que gosta, por exemplo, dos Beatles. Os Beatles, houve um momento em que eles disseram, na boca de John Lennon, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. A não ser os admiradores, os colecionadores de álbum, quais são as pessoas que agora pode citar o nome dos 4 cabeludos de Liverpool? Os membros da banda dos Beatles. Poucas pessoas vão saber. Foram famosos no seu tempo, caíram no esquecimento. Quem se lembra dos Césares de Roma, dos faraós do Egito, dos soberanos da Babilônia, da Pérsia e da Grécia? Caíram no esquecimento. Mas deixa eu pegar uma coisa mais prática. Por exemplo, você sabe o nome do seu tetravô? Do pai do seu trisavô?
do avô do seu bisavô? Você sabe o nome dele? Possivelmente você não lembra. Aliás, você não sabe. Porque o que passou caiu no esquecimento. Já não é importante. Você já não introduz isso na sua história, no seu conhecimento. Isso retrata que o homem é muito insignificante nesse macro projeto. As memórias se apagam. O que foi virou história ou poeira. Mas ele faz uma outra projeção agora, não só olhando a lente do retrovisor, mas usando as lentes do farol alto, quando diz assim, no verso 11 ainda, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Sabe o que significa isso? Hoje você tem seus filhos, alguns têm seus netos, alguns têm seus bisnetos. Mas quem de nós conhece tetraneto? Deixa eu dizer uma coisa. Assim como você não sabe o nome do seu tetravô, seus tetranetos não saberão que você existiu. Ele tem que baixar a bola. Temos que nos recolher a nossa insignificância. Porque a quarta geração depois de nós não terá ciência da nossa história. Não saberá nosso nome. Não conhecerá nada sobre nós e nem terá interesse em conhecer. Então, eu quero fechar essa conversa aqui com você, sem levar você ao desespero, porque é uma análise negativa, pessimista, retratando o dilema da alma deste homem, desse rei que foi o homem mais rico, mais sábio, mas que acabou se tornando um cara insensato, tolo, porque ele deixou Deus de lado e buscou sentido da vida em tantas coisas, como na bebida, nas festas, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. Bebeu todas as taças dos prazeres, realizou todos os seus sonhos, tudo que seus olhos desejou, ele entregou, tudo que a sua alma desejou, ele fez acontecer, mas não encontrou sentido em nada disso, propósito em nada disso. Ele resume tudo isso no versículo de número 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é bolha de sabão. Por quê? Porque ele está olhando a vida debaixo do sol, numa perspectiva terrena, humana, temporal. Esse homem tinha autoridade para dizer isso porque o cara era rico, muito rico, mais rico. Esse cara tinha autoridade para dizer isso porque era o cara mais culto e mais sábio da sua geração. Mas ele não encontrou sentido em nada disso. Era o cara que tinha banquetes todo dia, contratando músicos especiais para fazer um concerto para ele todo dia. Era o camarada que dormia em cama de marfins, de ouro, que acumulou riquezas incontáveis, que tinha 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, que podia pular de cama em cama e só retornar na cama anterior daqui a 3 anos, com aventuras com as mulheres mais belas do mundo. Mas nada disso preencheu o vazio do coração dele. Nada disso fez sentido para ele. Nada disso deu significado à sua existência. Ele bebeu todas essas taças dos prazeres. O que ele encontrou foi um vazio enorme. O que ele viu foi uma bolha de sabão. Só tinha colorido, nenhuma consistência. Agora, por que ele está com esse pessimismo todo? Porque você e eu fomos criados para a transcendência. Você e eu fomos criados não para vivermos apenas na perspectiva debaixo do sol, mas acima do sol. Você e eu fomos criados para um relacionamento pessoal com Deus. E quando você conhece a Deus, a vida não é vaidade, a vida tem sabor, a vida é bela, a vida é empolgante, a vida é plena de significado. Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham
em abundância. Quando você tem um encontro com Deus, o trabalho não é uma fadiga, um cansaço, uma rotina enfadonha. Não, trabalhar é uma alegria, é um privilégio, é um prazer, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Então, você olha para a vida com beleza, não com aquela rotina enfadonha. Você olha o sol como um noivo que sai da sua recâmara ao seu aposento, trazendo luz, trazendo calor, trazendo vida. Você olha para o vento não como uma coisa que é uma rotina cansativa e enfadonha, que vai e volta e faz o seu giro e volta e revolve e faz o seu giro. Não, você olha para a natureza como a criação de Deus, com a beleza e o esplendor do Criador. Você olha para os rios, não como a sua rotina, que vai para o mar e volta, e vai para o mar e volta. Não, você olha para o rio como uma dádiva de Deus, que por onde corre leva fartura, leva riqueza, leva os frutos da terra. Tudo passa a ter sentido, tudo passa a ter propósito quando você olha a vida acima do sol e não olhando apenas debaixo do sol. Eu quero dizer a você que o propósito da vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O dinheiro é bom, mas não satisfaz você. O sexo é bom, mas não satisfaz você. Riquezas é dádiva de Deus, mas não satisfaz você. Não tente satisfazer sua alma com coisas, com dádivas, com presentes, com o melhor deste mundo, porque o melhor deste mundo não é suficiente para preencher o vazio do seu coração. Só Jesus, só Jesus, só Jesus satisfaz a sua alma. Nele você encontra vida, e vida eterna, e vida em abundância. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.